Olá, desejo que você esteja bem onde você estiver. Eu sou a Ana Caparrós da equipe do Concrete Show South America e apresento a você o Minutos Corporativos Construção Civil, um bate-papo rápido com lideranças do setor para falar sobre finanças, mercado, gestão e carreira. No nosso primeiro episódio, a gente conversa com Danilo Delmasco. Ele é o empreiteiro e nos conta como é que a empresa teve que se reestruturar nos tempos de isolamento social e também fala sobre o setor ser o protagonista pós-pandemia. Portanto, vem com a gente! Para o primeiro episódio do Minutos Corporativos Construção Civil, eu recebo Danilo Delmascio, que é CEO do Empreiteiro. Na verdade, ele é o próprio empreiteiro, não é, Danilo? Muitíssimo obrigada pela sua presença. Bem-vindo ao Minutos Corporativos, inaugurando aqui o nosso projeto dentro do Concrete Show. Muito feliz em participar, em ser privilegiado, em ser o primeiro convidado de vocês e de trazer um pouquinho de coisa nova do nosso mercado. A gente que agradece muitíssimo. Então, para começar, eu quero saber o seguinte, Danilo: o que é o empreiteiro e como e quando surgiu? Dá para responder isso tudo numa... Rápido. O empreiteiro é um produto que surgiu dentro de outro. Tá? Eu, em 2012, vim de uma sociedade familiar da construção civil. Né? Meu pai já é construtor civil desde 1971. E em 2012, eu sou de 79, em 2012, trabalhando desde os 12 anos com eles, com uma equipe familiar, ele e meu irmão, eu resolvi tocar uma carreira solo, porque começou a haver um pouquinho de divergência com relação a filosofias de negócio, e eu acreditava que o mercado da reforma de alto padrão em específico tinha um gap de necessidade de atendimento. Eles não compatibilizavam muito com essa ideia e eu resolvi tocar um projeto que era uma empresa chamada Up Home. Eu quis dar um nome chique e no decorrer do tempo, coisa de 2 anos depois, as pessoas não conseguiam gravar o nome da minha empresa. E aí você, dentro desse mercado de arquitetos, decoradores, a gente começou a frequentar bastante alguns eventos, alguns cursos, e todo mundo falava: você não conhece o Danilo? Não, Danilo? Danilo, empreiteiro. Danilo, empreiteiro. Danilo, empreiteiro. Foi onde eu falei: puta, tá aí a chave, virei a chave, e aí a gente criou o produto O Empreiteiro, e foi uma coisa que vem amadurecendo a cada dia. Não é só o nome por ser fácil ou por ser popular, mas a gente sempre teve a ideia de formar um legado, né? O princípio máximo assim foi exatamente eu sempre ouvi muito dos profissionais falar: putz, vai fazer uma obra? Nossa, cuidado com o empreiteiro, cuidado com o empreiteiro. Então assim, sempre foi sinônimo de má qualidade, de atraso, de problema. Assim, o nome O Empreiteiro trazia problema para dentro da vida das pessoas, né? Tanto é que as pessoas têm um estereótipo desse produto. Né? É isso que eu ia falar, uma coisa pejorativa, né? Então você tem que desfazer... Exatamente. Bem, né? Isso. Você assim, eu chego para qualquer pessoa e falo assim: o empreiteiro vai vir aí. Você tem um estereótipo desse cara. Esse cara vai ser um senhor gordo, barrigudo, sujo, que vai chegar num carro pingando óleo e que fala que vai resolver tudo os problemas e que tá tudo certo, vai te falar que vai custar 10 e vai custar 25, entendeu? Então, assim, era essa a imagem. E aí eu fui pesquisar um pouquinho por que disso, né? E aí, quando eu falo desse criar um legado, é que alguns exemplos que o mercado como um todo usa de empreendedores, de empreendedorismo, são muito longe para algumas classes. Então, assim, é muito longe você pegar um empreiteiro de uma vila, sabe, aquele cara que trabalha ele e o filho, e você citar CEOs de mega empresas como exemplos de empreendedorismo. É muito longe para esse cara, esse gap é muito longe. E isso, na minha opinião, desmotiva, né? Então, a intenção era exatamente gerar uma classe, sabe? Gerar uma classe de novos empreiteiros, como aconteceu no mercado de cabelo,
há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha o barbeiro que cortava o cabelo de homem e o cabeleireiro que cortava o cabelo da sua mãe, na vila. E isso foi mudando, né? Então, hoje você tem uma classe de cabeleireiros, de hairstylists, você tem o visagista, o special colors. Então, assim, você conseguiu criar uma classe como aconteceu nos restaurantes. Antes você ia no restaurante bom. Hoje você vai atrás de um chefe. Hoje o chefe assina uma faca. Então, assim, quando eu tive o start do produto empreiteiro, foi exatamente desenvolver uma classe de exemplo de como deve ser seguido. E vem dando certo. Graças a Deus, tem um legado aí bem legal de uma galera que vem com esse novo conceito de execução de obras. Maravilhoso. E vocês já estão no mercado, então, há 8 anos, é isso, né? Então, há 8 anos, tá? Então, desde 2012, tá? A gente está há 8 anos aí desenvolvendo o que eu acreditava ser uma execução ideal para uma boa reforma. Muito bom. E, Danilo, planejamento é tudo, né? Planejamento na vida, como diria um apresentador, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? E aí, o que aconteceu com o planejamento no momento da pandemia e no momento de isolamento social? Por exemplo, como que sua equipe e você se reestruturaram? Se a gente recapitular, imagina assim, você tinha todo o seu planejamento, todas as suas para poder executar, e aí um dia depois, condomínios fechados e aquilo que a gente sabe que aconteceu. Como é que o empreiteiro teve que se reestruturar neste tempo? Ana, assim, quando começou esse lance de pré-pandemia, que eu vou falar, tá? A gente começar a olhar as coisas lá fora. Eu não sei se eu vou te falar que eu tenho uma vantagem, porque por já ter dado errado um dia na vida, isso ajuda a gente a enxergar as coisas um pouquinho antes de outras. Quando eu comecei a ver esse movimento nos Estados Unidos, na Europa, eu falei, vai dar ruim, entendeu? Falei, vai dar problema. O desconforto, eu acho que veio para todo o mercado, porque nós nunca passamos por uma pandemia, né? Quando a gente fala de uma crise econômica, de uma crise financeira, eu acho que o brasileiro é quase que expert nisso, né? De saber rebolar e dar um jeito. Quando a gente fala de pandemia, eu acho que todo mundo passou um susto grande por não saber como lidar, porque era uma situação atípica, entendeu? Você não sabia o que viria pela frente. Eu, particularmente, dentro do nosso time, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de parar. Hoje nós somos em 32 colaboradores. São 32 famílias que fazem parte desse time e que eu sentei com todo mundo no primeiro momento, tá? Logo no começo. Falei, gente, de fome ninguém vai morrer, isso eu garanto. Entendeu? Se parar tudo, a gente vai se unir e de fome ninguém morre. Você fala, nossa, Danilo, que extremo. Era um extremo. Ninguém imaginava que o mercado da construção civil ia dar essa estilingada que deu, tá? Porque com essa pancada, as pessoas iam querer morar melhor. Eu acho que veio um quê disso, do morar melhor, seja reformando, ou seja mudando de espaço, ou precisando de mais espaço. Com relação a essa reestruturação de equipe, foi complicado, porque por mais que a gente se preparou e fui entender um pouco sobre o que é uma pandemia, né? A gente não sabe, né? Surto viral, algumas coisas disso aí você ouve falar, mas estudar sobre o real assunto do que uma pandemia pode trazer. É só coisa ruim, né? Você não vê luz no fim do túnel, né? Tipo, a situação, assim, na grande maioria, quando você começa numa fase pandêmica dentro de qualquer lugar, a retomada de mercado é muito complicado e não tem receita, né? Assim, é só no Brasil que o mercado da construção civil está indo bem. Você não sabe que mercado que vai para frente e que vai para trás. Eu conheço amigos que estavam em plena ascendência e
quebraram, entendeu? Então Uhum. a gente tinha medo assim, e foi meio que aprendendo na pancada, né? Porque todo mundo com medo, isso é natural, eu falo que do ser humano. Se Isso. você acuar um bicho, se você acuar qualquer bicho, ele te ataca. E não te ataca porque ele é agressivo, ele te ataca de medo. Então, assim, o Uhum. que, que os síndicos e zeladores de prédio fizeram? Na perspectiva de medo, veta. Então, assim, às vezes até por falta de conhecimento, alguns condomínios pararam. Então, eu tive alguns condomínios que ficaram aí entre... Eu tenho condomínio que até 3 meses parados, ou seja, eram obras Nossa. paradas com pessoas paradas. E detalhe, e os poucos que continuaram, foi um trabalho de conquista, porque eu fui estudar, eu fui ler sobre as regras da OMS e da Uhum. Secretaria Nacional de Saúde, sobre assim que risco eu estaria colocando o condomínio, os moradores e os meus colaboradores se eu desenvolvesse uma maneira correta de trabalho. Então eu fui ver que daria para trabalhar respeitando regras de higienização e de saúde. Muitos vetos não foi só por preservação de saúde. Muitos vetos eu acredito que foi pelo conforto dos moradores. Eu não vou me opor? Não vou me opor, mas ninguém se preocupou em que você podia estar deixando 10, 12 famílias sem trabalho e sem dinheiro, entendeu? Então, assim, Uhum. é complicado. Mas a Essa gente questão de... conseguiu... Desculpa. Pode perguntar. Não, pode terminar. Né? Então, assim, quando eu falo que eu desenvolvi uma cartilha, foi para até ajudar a administração dos condomínios a lidar com as situações adversas com relação a prestadores de serviço. Tipo, dá para ter? Dá para ter, sim, mas com regras, entendeu? Então, aos poucos, eu consegui, tipo, liberar 2 profissionais, fazer barulho Uhum. em horários específicos, e a gente foi trabalhando meio que em conjunto. Teve casos extremos da pessoa não querer conversar? Teve. E foi difícil? Foi. E a gente tentou entrar num consenso de time das pessoas, que as pessoas que estivessem paradas fariam rodízio com outras e todo mundo ganharia como se estivesse trabalhando. Então o cara que ganhava 300 resolveu ganhar 200 para o que estava parado poder ter o 100. Então, assim, eu consegui trazer, e fiquei feliz com isso, o lance de solidariedade. E o que foi mais legal, obras que eu tive parada realmente, alguns clientes, e foi surpresa para mim, tá, o próprio cliente falou: Danilo, tem quantos parados na minha obra? 6. Vamos pagar esses caras parados. Que beleza. Então, assim, aí você fala, a minha filosofia de trabalho conquistou um cliente que tem a mesma filosofia de vida. Então, assim, tem cara que não tava nem aí, entendeu? Uhum. Beleza, tá parado, e ok, tá? É contratual. É que nenhum contrato tinha causas pandêmicas. E hoje o meu tem, tá? Tá vendo? A gente aprende tanto, né? Mas foi isso, foi indo devagarinho, as coisas foram se encaixando, alguns clientes foram se solidarizando com a situação e, putz, graças a Deus, a gente vem passando por esse período numa igual um foguete, entendeu? E todo mundo Sim. animado, continuando cumprindo as regras, respeitando. Hoje temos Uhum. regras de higiene dentro da obra que eu nunca imaginei que teria, entendeu? Então, hoje você chega, tem o cantinho da higienização, onde você tem detergente, você tem toalha, você tem todo dia você tem pano úmido com água sanitária na porta da obra, você tem álcool em gel, entendeu? Então, acabou criando uma regra boa. Mas foi um susto, foi um susto. Não, com certeza, né? Para todo mundo. E assim, Danilo, quando você disse que eu te interrompi, até desculpa, eu ia perguntar assim, por que que para alguns foi a questão do bem-estar? Você disse de não querer receber as obras nesse momento. Assim, eu acho que o mundo inteiro, ninguém estava preparado para trabalhar de casa, né? E isso é uma situação tensa, né? As pessoas, eu achei que com a pandemia ficariam um pouco mais solidárias e não.
tá? Foram poucos. Acho que as pessoas estão... eu vou te falar que puta, a tolerância, ao invés de melhorar, diminuiu bastante. Então, a questão do barulho, né? Porque, não, gente, a gente aqui desse time, a gente do concreto, que eu falo, tem obra sem barulho, né? Uh-uh. Não tem martelo de borracha, a não ser para sentar piso, mas... então, assim, eu acredito no desconforto, né? As pessoas estão trabalhando de casa, tal. Então, assim, teve prédio que a gente conseguiu conciliar. Às vezes o morador tinha uma reunião importante, vinha na obra. Alguns casos teve essa solidariedade, sabe? Porque por ele respeitar que o cara lá, o pedreiro que estava trabalhando, o ajudante de pedreiro, o azulejista, também estava trabalhando. É que um trabalho faz barulho e o outro não, Uhum. entendeu? Então, alguns casos a gente conseguiu fazer essa mescla, mas teve esses casos que, assim, você via que o prédio não estava preocupado com a saúde das pessoas. Ele estava preocupado única e exclusivamente com o bem-estar do morador. E esqueceu que ali haveriam famílias que podiam não receber e não comer. Então, assim, Uhum. é complicado, entendeu? Algumas regras, até que hoje ainda tem, não é por saúde. Eu te garanto que não é por saúde, é por conveniência e comodidade dos moradores. Eu respeito. Mas eu acho que as coisas tinham que equilibrar, porque aquela pessoa que está lá também está trabalhando, entendeu? Sim, são trabalhos, né, Dan? E deixa eu te perguntar uma Sim. coisa. No começo, então, quais, que a gente estava até falando da questão de planejamento, né? Que ele teve que ser revisto e seguiu outros caminhos. Quais foram, assim, as primeiras obras que vocês começaram a desenvolver logo nessa pandemia? Então, quando começou e eu percebi que o negócio ia travar, automaticamente eu dei uma mudada de chave. Eu comecei a ir buscar reformas pequenas, sabe? Pintar o apartamento, pintar a sala, dar uma melhorada no quarto, de clientes que já eram meus. Então eu Uhum. brinco que eu voltei a rodar pratinho que estava parado, entendeu? Eu falei, porque cliente novo não vai ter. O cara não me conhece, esse cara tá com medo, ele vai travar. Então eu peguei quem já era cliente meu, falei, meu, me passa a tua casa da praia para pintar, me arruma o teu apartamento da tua sogra que tá vazio porque ela se isolou na pandemia, vamos. Então assim, eu fui pegando obras pequenas, clientes meus que tinham obra de rua, casas na rua, então assim, eu comecei a dar uma pulverizada no time, Uhum. montando equipes que eu falo que eram truelos, né? Eram equipes de 3 pessoas, que as 3 ali a gente fazia um mix para se ajudar e, meu, pega uma ali, e eu passei essa fase que eu falo que foi a fase mais crítica, que foi de abril a junho, assim, de abril e maio. Foi uma fase bem tensa, né, com relação, tipo, o que vai acontecer. Você passava na rua ali e parecia que você estava na cidade do The Walking Dead, né? O Um com Faroeste, né? medo do outro. Aquela coisa de cidade fantasma, um absurdo. E a gente conseguiu ir encaixando devagarinho, todo mundo se protegendo, todo mundo se defendendo ali, sabe? Aquela coisa e foi. E aí o negócio, em junho, eu vi que eu falei, meu, a construção civil vai bombar, entendeu? E o Hum. negócio começou a tracionar, e aí foi um susto também, o mesmo susto do travar, teve o susto dessa procura absurda, e aí você também tem que se preparar, né? Porque aí você tem que se preparar para um mercado em plena ascendência e uma sociedade vindo em passos lentos, encarando uma pandemia. Assim, é um conflito de extremidades, né? Aqui o negócio bombando e aqui o negócio com calma, não sabe se vai, se fica, a gente com medo de, putz, como que vai ser valores, essas coisas, né? Porque a gente sabe, aumentou demanda, diminuiu, diminuiu matéria-prima, a gente sabe o que acontece, né? Bombando, as E indústrias aí, parando. e aí a gente entra num próximo tópico aqui. A indústria parou e faltou matéria-prima. Faltou. Você consegue dar alguns exemplos de Sim, produtos que chegaram ficarem ausentes? assim, o que ficou ausente, eu acho que foi da menor indústria, né? O que supre hoje a construção civil são indústrias de tijolo, bloco, que são indústrias um pouco menores,
né? Então, assim, eu tive obras que eu não tinha tijolo, entendeu? Eu deixei de iniciar a obra porque não tem ferro, entendeu? Não tem. O que ele tem é para atender uma demanda já vendida, entendeu? E eu falo que a questão não foi só da paralisação da indústria, né? A gente teve a minha preocupação ainda, mesmo a construção civil estando tipo, em passos tracionados, eu acho que a gente ainda tem que tomar muito cuidado com relação a essa parte, porque a gente teve dois problemas. A indústria parou, então uma hora vai parar material. Então, assim, então a indústria parou. Então, dificuldades em valores de fios e cabos, né, por conta do cobre, de ferro e aço, tijolo, alguns materiais de acabamento com relação a louças, metais, entendeu? Porque essa indústria parou. A partir do momento que ela parou, você só consegue sentir a falta de material, você só passa a sentir essa falta tempos depois, porque ela tem um estoque produzido, né? Então, eu acho que ainda não temos um impacto tão grande. Teve, mas eu acho que ainda isso aqui vai mais ali na frente. Eu acho que eu enxergo que a gente vai ter um probleminha um pouquinho maior dessa falta principalmente de opção, né? Quando você pega cerâmica, revestimento, teve empresas, indústrias que desligaram fornos que estavam ligados há 20 anos, Pois entendeu? é. Então, assim, Visto isto antes, nunca né? aconteceu. Eu brinco, quando que você imaginou que a Disney ia fechar um dia? Pois é. Era uma coisa que você falava, nunca vai fechar. Fechou. Fechou. Então, me preocupa isso. E paralelo a esse lance de demanda e matéria-prima, a gente tem uma economia que nesse meio desse turbilhão de coisas, o nosso dólar foi lá para cima, né? Então, você juntou aumento de demanda, falta de material e subida do dólar. Não tem como não subir as coisas, tá? A gente eu estou sentindo aqui em contas financeiras, em média, 22 a 23% de aumento em materiais básicos da construção civil. O Tipo Dani, assim, você não pôde repassar isso porque já era obra fechada, por exemplo, né? assim, a gente tem uma regra contratual que o nosso contrato, assim, como a nossa especialidade hoje ficou reforma são períodos curtos, né? Então, a gente está falando, reforma ela dura entre 3 e no máximo 8 meses, tá? Então, assim, são períodos curtos. A gente tem uma cláusula que o nosso contrato é corrigido pelo INCC, mas às vezes não dá tempo do INCC acompanhar essa porrada. Então, você pega o mês passado o INCC, foi um susto perto do que vinha sendo. Só que não é nada perto do que eu estou sentindo financeiramente no bolso, entendeu? Então, às vezes você pega lá o INCC, corrigiu 1,6, mas para mim o aumento é 22% da matéria-prima, tá? Então, assim, além de nesse período de readaptação pandêmica, essa restrição de pessoas e horários, o meu prazo de obra aumentar em média 30%, isso faz com que a rentabilidade financeira daquela obra diminua. Eu estou sofrendo também um aumento financeiro de matéria-prima, de materiais. Então, assim, o mercado está legal? Está legal. Mas a nossa rentabilidade diminuiu em média aí 32% por obra. Tá? Então, assim, eu estou trabalhando por um período maior com um material um pouco mais caro. Então, assim, posso reclamar? Não. Tá tudo ótimo, gente. Tá tudo ótimo. Eu conheço casos muito piores. Só que eu acho que as pessoas têm que começar a olhar um pouquinho diferente, entendeu? O mercado da construção civil está aquecido. Bora investir? Bora investir. Bora comprar? Bora comprar. Mas a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Porque senão a gente toma aquela invertida, entendeu? Se a gente não se prepara e eu fico preocupado, eu enxergo isso. Então, assim, eu fazendo parte dessa galera,
dos empreiteiros menores. Eu não vou falar de grandes construtoras, até porque não tenho nem know-how para isso, tá, Ana? Eu acho que é um outro tipo de negócio. Estou falando de reforma, independente de ser alto, baixo padrão. Eu me especializei num nicho, mas assim, no mercado de reforma, as pessoas têm que começar a tomar cuidado, não só para passar preço, como para fechar preço. Porque o brasileiro tem aquela mania bem complicada, né? Tipo, o que define a contratação é preço. Faço parte disso, tá? E venho me exercitando para melhorar. Então, quando a gente vai fazer uma contratação de prestação de serviço, 80% da definição de contratação, isso é estudado, tá? Do brasileiro é preço. Ele nem lê a proposta, ele vai na última linha e fala, não, é esse aqui, ó, faz com mais barato. Entendeu? Isso em Eu tudo. tenho histórias, eu tenho histórias engraçadíssimas de pessoas que fecharam mais barato e a hora que foi ver, o meu tinha material, do concorrente não tinha. E depois que o cara foi ver, ou seja, ele nem leu a proposta. Hoje a gente tem algumas estratégias aqui de eu não passo mais proposta por e-mail, eu apresento a minha proposta. Então, Uma estratégia. eu acho que chegou um momento do mercado que as pessoas têm que começar a fazer conta, tá? Porque não adianta você pagar o mais barato e aquele cara não vai te entregar. Ele não tem como te entregar. Não tem como você vender uma coisa abaixo do custo, você vai quebrar ou vai... E esse cara vai virar aquela bola de neve, né? Ele tem que fechar a próxima para pegar o sinal, para passar para cá e vira aquele turbilhão que é ruim para todo mundo, né? Ele Não, com atrasa a tua certeza. obra, entendeu? Então, E assim, isso é o que a gente pode falar logo mais sobre tendências sobre os próximos tempos sim, da construção civil. da pandemia. Exatamente, porque tem uma questão aqui que é assim, desde julho, né? Que você até comentou aqui, junho você já começou a sentir o negócio mudar, né? E aí teve uma reunião na CEBIC, né? Na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em que o consenso para o otimismo de que a construção civil seria a responsável por puxar a retomada do crescimento econômico do país, foi unânime ali, né? Todo mundo. Então, assim, você também vê o setor como o protagonista da pós-pandemia? Eu enxergo dois setores como protagonistas, tá? Na área urbana, é claro que é a construção civil, e na área não urbana, o agro, né? E eu falo que a construção civil é o agro da capital, né? Que é quem constrói, é quem vai atrás de produzir. Então a gente produz. Enxergo sim, eu enxergo a construção civil mais uma vez como um carro-chefe dessa retomada socioeconômica que eu falo, porque quando a gente tem que falar do social, que é com relação à produção de emprego, entendeu? Em aquecer o comércio, né? Porque a partir do momento que você tem emprego, você tem comércio virando. Então, isso eu vejo como uma das principais trações. E por conta de economia, eu enxergo muito o mercado do agro. Acho que são as duas bases que eu acho que voltou a ter o valor que sempre deveria ter, né? Porque o mercado imobiliário, principalmente, não da construção civil, o mercado imobiliário que está atrelado, ele é muito refém da economia, né? Eu falo porque eu participo dele há 30 anos e a gente é sempre refém da economia. Puta, a economia tá ruim, aumenta a taxa de juro, não vende imóvel. Não vende imóvel, você fica com a construção parada. Então, assim, é o tempo inteiro refém. E de um tempo para cá, eu vejo que regras de incentivo que vem tracionando e agora na pandemia, tipo, assim, é certeza mais que absoluta que vai ser o carro-chefe dessa retomada, assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que, independente da pandemia, esse também seria um momento de ascensão? Assim, o mercado estaria aquecido para a construção civil ou não? Eu acho que a pandemia ela deu uma antecipada, porque assim, Antecipou. você não tem, você não tem procura do dia para noite, entendeu? Uhum. Do dia para noite apareceu 10 apartamentos para você reformar. O cara não comprou isso na pandemia. Você entendeu? Ele já havia comprado. Eu acho que foi uma antecipação. Eu acho que era uma coisa que poderia acontecer em questões de um pouquinho mais de longo prazo, mas que deu uma antecipada.
Te falar razões claras por conta disso, eu acho que eu não vou conseguir falar. Eu acho que do meu mercado de reforma, eu acho que o morar melhor foi parte, tá? Foi Foi parte. 50%. Certo. Agora eu tô vendo, eu acho que o lance de procurar novos espaços também foi parte. Então, pessoas procurando casa fora de São Paulo, espaços maiores, casas maiores, apartamentos maiores, para poder acomodar o homeschooling, para poder acomodar o home office, entendeu? Então, isso acho que foi parte, mas eu acho que era uma coisa que iria acontecer de uma maneira um pouquinho mais diluída, tá? Algumas coisas começaram a ver que era possível, né? Por exemplo, teve muita gente que foi cuidar da família de idosos, né? Então, aumentou, a casa não comportava tanta gente, mas juntaram famílias. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Do que muita coisa que aconteceu e que também pode fazer parte, enfim, dessa transformação, né? A nossa mudança, a nossa nova cultura, né? Que a gente teve que, É. né? Então, fez parte disso. Com tudo isso, Danilo, como é que você vê, portanto, esses próximos tempos para a construção civil? Sim, resumidamente. Assim, é uma atenção, tá? Eu acho que deve uma atenção. A gente precisa, eu acho que nós, prestadores de serviço dentro desse mercado, tem que tomar cuidado em dar preço. Acredito que as coisas vão subir, tá? Pelo menos por um período. E, infelizmente, as coisas quando sobem, elas demoram para voltar, né? Por mais que a economia retome, esse dólar abaixe, as produções dessas matérias-primas que atendem o mercado da construção civil comecem a voltar ao normal, é difícil, né? Aquela estilingada, quando ela vai, ela fica, né? Sim, uhum. Isso me preocupa. E a gente, por estar sempre antenado, você começa a sentir isso um pouquinho antes. Mas, assim, eu acho que deve um pouquinho de cuidado. Não só para os prestadores, mas para os contratantes também. Eu acho que as coisas vão dar uma subida de preço, entendeu? Não tem como, Uhum. mas eu acredito mega que, assim, quem está preparado, sou super positivo, tipo, graças a Deus eu só posso pegar a obra a partir de fevereiro. Então, assim, Ó, que máximo. eu tenho algumas regras, né? Então, a gente tem algumas regras de limitação de obra por qualidade, a gente é mais qualidade do que quantidade, mas, assim, eu, se pudesse investir, continuaria investindo no meu segmento, entendeu? Não Você, partiria Danilo, para outro. se pudesse, Eu exatamente. pessoa física, Aham, você, pessoa entendeu? física, investiria no Eu pessoa empreiteiro física. e na construção É, civil. porque tem coisa que eu falo, né? Tem épocas de mercado que você fala, putz, eu estou fazendo um produto que eu não compro, né? E isso é ruim, né? Às vezes o mercado está comprando, mas às vezes você está construindo uma casa para vender e você fala, meu, eu não compraria essa casa por esse preço. E não, eu tô na outra fase agora. Eu, Danilo, pessoa física, se fosse investiria na construção civil, Que bom. entendeu? Está em Ou para morar consonância aí. melhor, ou para ganhar dinheiro. O CPF com o CNPJ está em consonância aí, isso é muito bom. Tá, tá. Ah, Danilo, uma última pergunta, e essa é bem, pode ser para você ou pode ser para o empreiteiro. Se você hoje pudesse conversar com alguém que lhe inspira muito, pode ser no mundo dos negócios, no seu setor, com quem você conversaria, Danilo? Vou te falar, Ana, que eu sou um cara privilegiado. Tá? Eu tenho alguns ídolos, eu tenho algumas pessoas que me inspiram. Uhum. Por ironia do destino, eu tenho essas pessoas hoje como amigos pessoais. Isso é legal. Então, Isso é até muito em fase de legal. pandemia, na hora que o coração bateu mais forte, e falar, meu, e agora? Tem um desses amigos que é cliente hoje e é amigo pessoal, que é o Amir Klink. É nada, que maravilhoso. É, assim, quando você fala em isolamento e planejamento, eu acho que hoje no mundo eu não conheço um cara igual, entendeu?
E aí, quando eu conversei com ele e ele falou, Danilo, eu não sei. Aí eu fiquei com medo. Eu vou te falar que no começo eu fiquei com medo. E ele falou, eu falei, Amir, mas como você não sabe? Eu falei, você já ficou isolado no meio da Antártica, bicho. Aí ele falou assim, só que quando eu fiquei isolado no meio da Antártica, eu me planejei para ficar isolado. E quando você teve uma pandemia, ninguém se planejou para ficar isolado. Então é uma situação desconfortável para todo mundo, entendeu? E com relação a conhecer, então assim, eu tenho esse privilégio, eu tenho alguns amigos que a vida também me trouxe, que a gente conversa muito, né? Então eu tenho do ramo da beleza, eu tenho do ramo da moda. Aí você fala, caceta, Danilo, mas não tem nada a ver com a construção civil? Tem. Tudo tem a ver com a construção civil. Entendeu? Acho que a construção civil parte acho que do meu sucesso, a gente não pode ficar também, né, não valorizar, porque o sucesso é o que eu acredito que seja para mim, Sim, né? é muito relativo, exatamente. Eu tenho sucesso pessoal numa ideia que eu acredito, porque o empreiteiro não é só execução de obra, entendeu? É o lance do legado, é o lance de desenvolvimento de linha de produtos, tem uma série de coisas. Agora, se eu falar, Danilo, quem você queria bater um papo hoje? Acho que dentro do mercado, com os heads da Loft. Eu acho que eu queria entender um pouquinho melhor algumas dúvidas que eu ainda tenho na minha cabeça. Então, a galerinha da Loft lá, se eu conseguisse uma oportunidade de um bate-papo, eu acho que tinha muita coisa a agregar. Tem muita ideia boa aqui para agregar, entendeu? Entendi. Muito bom. Então, eu desejo, assim, que você, como Amir Klink, né, conquiste o mundo aí, né? Vá bem, muito além. Vale até uma coisa, o Amir fala uma coisa, que é o que eu guardei bastante, que vai ficar uma dica aqui para todo mundo. O mundo inteiro tem muitos idealizadores, pensadores, engenheiros, arquitetos. O mundo tem muito entusiastas. E aí ele fala que às vezes o mundo precisa de um pouco mais de fazedores. E aí quando você fala disso, às vezes o cara precisa ser só um bom fazedor. Fala dele, que verbo feio. Exatamente. Precisa de pessoas que pegam e faz acontecer. E eu acho que isso é o que a gente tenta trazer para dentro do time e passar a ser um fazedor, entendeu? Não deixar só de ser idealizador, eu vejo isso. Não. Eu acho que o mundo precisa de um pouquinho mais de quem faz. Muito bem. Isso é legal. Isso é muito legal, né? E aí eu acho que aí quando a gente faz, a gente inspira e transforma, né? É isso aí. E é isso mesmo, a questão é fazer. Então, que bom que estamos fazendo, né, Danilo? Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo, foi inspirador, foi. Obrigado. De gente que está fazendo aqui. Então, isso. Eu desejo muito sucesso, mais ainda, né? Já viu aí quanta coisa até fevereiro, mas a gente sabe que isso não tem fim. Então, eu desejo bons frutos para você e sua equipe. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Concrete Show. Muito obrigado. A gente que agradece. Então, para você que está aqui nos acompanhando também, muitíssimo obrigada e fique conosco no Minutos Corporativos. Obrigado, fica com a gente. Mais uma vez, todo o time aí da Informa, muito, muito, muito obrigado. Tá bom? Pelo convite. E assim que precisar, é só contar com a gente aqui. Tá bom? Com certeza, com certeza. Muito obrigado.